Esta história começa no meio da rua, onde um garoto dirigia um carro luxuoso. Esse é Shen Yan, que ao sair do veículo foi filmado por algumas garotas, já que ele é filho de uma família rica. Logo atrás dele, no mesmo carro, saiu uma garota muito bonita que está no segundo ano da faculdade e faz parte da turma de comissários de bordo. Ao vê-lo sair com a garota, todos os garotos que observavam comentaram que ele teve muita sorte por estar com uma deusa como aquela. Mas é claro, sendo bonito e rico, ele tem prioridade na escolha de sua parceira. Outro mencionou que, além disso, muitas das garotas mais desejadas do primeiro ano estavam atrás dele. Enquanto Joan caminhava com a garota, os outros começaram a comentar entre si que tinham um corpo melhor do que o dela. Vamos ver, pensaram, imaginando se teriam alguma chance com Yan. No entanto, ele os ouviu e se virou. Ele já esperava que sua vida luxuosa e invejável chegasse ao fim no terceiro ano da universidade. Por causa do que aconteceu, não apenas as 3 agências de viagens de sua família faliram, mas também acumularam uma dívida de 1 milhão. Johan convidou seus amigos para jogarem um cybercafé, mas agora que ele não tinha mais dinheiro e não podia usá-los por capricho, eles pararam de se interessar por ele. Seus falsos amigos gradualmente se afastaram, e agora que seus pais e sua irmã moravam em um apartamento alugado, Joan teve que voltar a morar no dormitório da universidade. Nessa situação, ele nem sabia se conseguiria levar uma vida decente, até que chegou o momento em que sua namorada atual, Shan Ting-yan, lhe perguntou se ele encontraria outra garota que fosse mais compreensiva com ele. E também pediu que ele não a chamasse mais de Tink. Joan ficou confuso. 3 anos de relacionamento, e ela terminou tudo tão facilmente. Como ele pôde deixá-la daquele jeito? Ting respondeu, perguntando se por acaso ela achava que o amor dele era puro. Ela realmente não sabia que tipo de sentimentos existiam no relacionamento. Despediu-se dele e também pediu que ele não a ligasse mais. É melhor nunca mais nos vermos. Em seguida, entrou em um carro preto. O protagonista apenas suspirou baixinho. Parecia que isso já era esperado. No entanto, antes que ela entrasse, ele a deteve segurando sua mão. Se ela não usaria mais as bolsas de marca que ele mesmo comprou para ela, então por que não as devolvia? Obviamente, a garota ficou indignada, gritando que esteve com ele por 3 anos e que a única coisa que ele lhe comprou foram algumas bolsas. Yan respondeu que sabia disso e que mesmo que fossem apenas bolsas, ele não queria que ela as devolvesse, nem que lhe pagasse por elas. Enquanto isso acontecia, o cara no carro pediu para Tink não ficar brava, pois não valia a pena. Ele também perguntou ao protagonista se queria que o levassem. Joan ficou chateado ao ouvir outro cara chamá-la de Tink. Quando ele mesmo a chamava assim, ela ficava brava. O outro mencionou que estavam com pressa, mas que se preocupava com o humor dela depois do término. Então por que ele não aceitava uma carona para casa? Joan ficou ainda mais irritado, pensando que, se não se defendesse, pareceria um idiota. Então simplesmente agradeceu pela oferta e disse que não precisava se preocupar, só queria que ele cuidasse bem de Tink. O outro cara respondeu que já sabia disso e que Ting estaria em muito boas mãos, ainda mais com ele. Sim, é assim que se fala. Os homens devem dar o melhor para as mulheres. Antes de irem embora, Joan pediu que ele anotasse algo, confessou que Ting gosta de preservativos da marca Okamoto e que ele não precisava se preocupar em comprar meias muito boas, pois, se fossem de má qualidade, incomodariam ela. Além disso, disse que os uniformes de enfermeira e policial eram os preferidos dela na cama. O cara ficou furioso, apenas o chamou de perdedor e acelerou. Enquanto isso, Joan apenas esperava que a escolha de Ting fosse a certa e que ela conseguisse a vida que queria. Após essas palavras, um sistema foi ativado. Sistema Vida Perfeita carregando. Shen Yan, 21 anos, 1,82 de altura, 72 quilos. Riqueza, 87 ienes. Habilidades, nenhuma. Ele se perguntou por que estava sendo escolhido como anfitrião do sistema, já que nem sequer estava à beira da morte, talvez estivesse alucinando. O sistema terminou de carregar e anunciou: uma vida perfeita não requer apenas dinheiro, mas também a admiração do sexo oposto. Sua primeira missão é gastar dinheiro em uma pessoa do sexo oposto que tenha um nível de afinidade superior e ganhar sua admiração. Como recompensa, o dinheiro será devolvido multiplicado por 3. Se a afinidade aumentar dentro do prazo, a recompensa dobrará. No entanto, você só poderá usar suas economias ou dinheiro já disponível. Yan balançou a cabeça.
Ele não sabia mais o que estava acontecendo. Foi então que uma garota o observou e disse que entendia que o término o machucou, mas que não havia razão para ficar parado no meio da rua. Essa era a conselheira Xiao, que tinha acabado de presenciar toda a cena. Mas certamente algo melhor está esperando por você, disse ela. Acima da cabeça dela havia o número 65. Johan imediatamente percebeu que o que estava acontecendo antes não era uma alucinação, pois agora conseguia ver aquele número. A professora pediu para ele se animar. Alguém melhor virá até você. Johan, um tanto envergonhado, confessou que estava bem, mas por dentro pensava que agora tinha uma vantagem. A professora perguntou se ele havia pensado na bolsa de estudos e disse que, se entregasse os documentos logo, ela poderia ajudá-lo com alguns contatos. Johan respondeu que alguns milhares de ienes não eram nada comparados às dívidas de sua família. Era melhor dar a bolsa a um colega que realmente precisasse. Isso é o que um homem faz. A professora aceitou e pediu que, se ele tivesse qualquer problema no futuro, a procurasse. Não importava quais fossem. Ela se despediu. Yan pensou que a professora atendia aos requisitos e que o tempo era limitado. Mas será que realmente dariam a ele um reembolso após concluir a missão? Ele não tinha nada a perder, então faria isso agora mesmo. Ele pediu para a professora esperar e disse que compraria um chá com leite para agradecer pelo conselho. A professora aceitou a bebida e agradeceu. Seu saldo inicial era de 87 ienes e a bebida custou apenas 6. No final, seu saldo se tornou 99 ienes. Enquanto a afinidade da professora permanecesse acima de 60, ele teria uma oportunidade. Se fizesse tudo certo, poderia pagar todas as dívidas de sua família e, mais do que isso, se tornaria mais rico do que antes. Porém, seu capital atual era de apenas 99 yuans. Ele precisaria obter capital inicial suficiente e encontrar as garotas certas para gastar dinheiro com elas. Hoje em dia, Yan conseguiu 49 mil yuans depois de vender suas barras de ouro e fazer alguns empréstimos, além dos 99 que ele já tinha. Embora soubesse muito bem que na frente da professora ele era apenas um aluno pobre com uma família falida, ele precisava ter cuidado se quisesse dar algo caro a ela. No final, ele comprou uma bolsa que custou quase 40 mil yuans, mas faria a professora acreditar que era uma imitação para que ela aceitasse, embora ele não soubesse se ela tinha um parceiro. Quando a professora abriu a porta, perguntou o que John estava fazendo ali. Ele se desculpou, pois aparentemente a incomodou enquanto ela cozinhava. Também mencionou que durante esses 3 anos de universidade, ela cuidou muito bem dele, e apesar de sempre tê-la visto como uma pessoa comum, hoje ele entendia o quão valioso e caloroso era esse apoio. Por isso queria lhe oferecer um gesto de gratidão. A professora achou que a bolsa parecia muito cara e respondeu que não era necessário, pois era sua professora e fazia parte do seu trabalho. Insistente, ele disse a ela que a bolsa era uma imitação, custando apenas 200 yuans, então ela não precisava se preocupar, pois ele jamais gastaria tanto dinheiro estando em uma situação difícil. Que filho da mãe, pensou Yan. Se ele não fizesse algo para agradecê-la, que tipo de pessoa seria? A professora pensou que se rejeitasse a bolsa naquele momento, isso o machucaria ainda mais, então acabou aceitando. No entanto, prometeu que, em seu aniversário, retribuiria o gesto. Ah, mas ela havia se esquecido de que estava cozinhando. Então, correu para desligar o fogão e perguntou ao protagonista se ele não queria ficar para o jantar. John respondeu que ficaria, desde que o namorado dela não se importasse. Mas ele também disse isso porque precisava estar perto dela para aumentar a afinidade e conseguir o reembolso. E isso não demorou a acontecer. Agora, Yan tinha um total de 120 mil yuans. Uma bolsa que lhe custou quase 40 mil triplicou de valor. Não era como se ele nunca tivesse gastado 80 mil yuans antes, mas ganhar essa quantia pela primeira vez, esse era o verdadeiro sabor da vitória. A professora pediu que ele se sentasse para comer e parasse de olhar tanto para o celular. O protagonista então perguntou onde estava o namorado dela, e ela, surpresa, perguntou do que ele estava falando. Ela disse que não tinha namorado. O protagonista ouviu isso e, sem hesitar, se aproximou para ajudá-la a desamarrar o avental. Mas naquele momento, outra garota apareceu perguntando o que eles estavam fazendo. Era a irmã mais nova da professora, chamada Meng, que viu como os dois estavam bem próximos. A professora a apresentou ao protagonista, mas Meng teve uma péssima primeira impressão dele. Então, John apenas se desculpou, inventando que já havia comido antes de vir e disse que voltaria para a universidade. A professora ficou se perguntando se isso era verdade, pois até um momento atrás parecia que ele ia se sentar para jantar.
Assim que o protagonista saiu, sua irmã lhe disse que aquele garoto tinha más intenções. "Como ousa um aluno querer conquistar sua professora?", exclamou ela. Enquanto isso, Yan estava na universidade pensando em quem ele deveria gastar dinheiro agora. Ele sabia muito bem que, com a professora, ele só tinha uma relação de professor e aluno. Então, de repente, um garoto correu até ele. Yan não o reconheceu de imediato, mas era seu colega de quarto. O garoto estava agitado, e Yan perguntou por que ele estava assim. O colega respondeu que sua deusa, Min-hui, tinha ido ao cinema com aquele bastardo do champanhe. Yan sabia de quem ele estava falando. Ela era a chamada deusa do segundo ano de comércio internacional. No entanto, ele nunca tinha falado com ela, mas o colega pediu que ele se virasse e olhasse para ela. Os olhos do garoto brilharam ao perceber que Min-hui realmente tinha ido apenas ao cinema e não a um motel. Isso significava que ele ainda tinha uma chance com ela. Yan sabia que isso era impossível. Sempre que seu colega estava perto dela, ele perdia completamente a dignidade. No entanto, algo o surpreendeu. Os pontos de afinidade de Min-hui em relação a ele eram ainda maiores do que os da professora. Ela tinha 72 pontos. Enquanto isso, ao vê-lo, a amiga de Min-hui perguntou se ela sabia que ele já tinha sido abandonado pela ex-namorada, Ting. Ela disse que ele merecia. No final, não foi tão ruim, mas Min ficou se perguntando por que Ting terminaria com alguém como ele. No início do semestre, foi a amiga dela quem a incentivou a se aproximar do protagonista. O que mais incomodava Min era que caras ricos sempre agiam de forma arrogante. Mas agora que a família dele estava falida, ele ainda continuava arrogante. Para ela, era normal que Ting tivesse terminado com ele. Depois das palavras da amiga, os pontos de afinidade de Min para com o protagonista começaram a cair lentamente. Vendo isso, Yan não queria ficar parado. Então perguntou ao colega se o incomodaria caso ele e Min-hui acabassem juntos. O colega respondeu que não achava que Yan fosse capaz de conquistá-la agora que não era mais rico. Mas, se realmente conseguisse, ele não se importaria, desde que Min-hui não acabasse com aquele bastardo do Shan Peng. Sem perder tempo, Yan se aproximou de Min-hui. Ela ficou surpresa, perguntando-se por que ele estava falando com ela daquele jeito de repente. Sua amiga interveio, perguntando o que ele queria com Min-hui. Yan, com um tom confiante, a convidou para jantar sushi, mencionando que já havia reservado uma mesa para o dia seguinte. Min-hui perguntou se essa era uma proposta direta dele. A amiga dela, por outro lado, questionou se Yan teria dinheiro para ir àquele restaurante onde o consumo mínimo era de 1.000 yuans por pessoa. Yan apenas respondeu que, depois do jantar, gostaria que Min-hui o acompanhasse para escolher um presente de aniversário para sua irmã. Ele disse que ela não precisava responder naquele momento. Amanhã, quando se vissem novamente, ela poderia lhe dar uma resposta. Min-hui perguntou à amiga se achava que era uma boa ideia, já que ela havia acabado de ver um filme com o Champagne, mas a amiga respondeu que não havia problema nenhum, afinal ela comeria comida japonesa de primeira classe, e a diferença entre Champagne e Yan era que pelo menos Yan era bonito. Champagne só tinha o dinheiro da família. Se a família de Yan conseguisse superar a crise, ele superaria Champagne de longe. Além disso, elas só sairiam para comer e caminhar, e se ela quisesse ajuda, ela só tinha que ligar para ela. No anoitecer do dia seguinte, Joan e Min chegaram ao restaurante de sushi. A garçonete tratou bem Yan, porque ele era um cliente frequente. Min diz a Yan que ele não precisa gastar tanto dinheiro, já que ouviu sobre o que aconteceu com sua família, mas Joan diz que ele não precisa se preocupar, que o sabor ali é incrível e, portanto, vale a pena. Quando ele viu o pedaço de comida tremendo, que por sinal foi cortado por ser muito atrevido, John ficou nervoso, mas teve que se controlar, pois fazia apenas 2 meses desde a última vez que ele colocou. Que sorte ele tem! Alguns perguntaram por que ele a convidou. Na verdade, era só para ajudá-la a escolher um presente para sua irmã. John menciona que sempre quis convidá-la para comer, mas não havia encontrado tempo. No entanto, a afinidade de Min começou a cair, fazendo Yan se perguntar se essa resposta estava errada. Ele também menciona que, durante o treinamento militar, ele se lembra de como ela sempre lhe pagava bebidas e de como às vezes conversavam no WhatsApp. Essa resposta chamou a atenção de Min, pois ela ainda se lembrava dele fazendo-a feliz, e assim, os pontos perdidos seriam recuperados. Então, 40 minutos depois, o total do jantar foi 2.920, mas por ser membro,
euro. No final ficou em 2.774. Quando saíram, os homens pensaram que o custo daquela refeição era quase equivalente ao que ela gastava em um mês e seus pontos de afinidade aumentaram 3 vezes. Ah, também lembrei que quando ela saiu com champanhe, ele apenas disse a ela que eles comeriam primeiro no refeitório da escola e da próxima vez ele a levaria para comer. Apesar de ter dinheiro, ele era um pão duro. Enquanto isso, ele quase gastou 10.000 ienes em um único jantar. E não só isso, mas também a afinidade com Min aumentou. Foi uma vitória para todos. Quanto mais ele olhava para ela, mais ele gostava dela. Talvez porque ele tivesse dinheiro, pensou. Min pegou Yan pela mão, pedindo que ele se apressasse para o shopping para escolher um presente para sua irmã. No shopping, ela encontrou o atual namorado de Ting e se perguntou como ele poderia andar com outra garota se eles tinham acabado de terminar. O cara estava chateado, como ele podia ir a um lugar assim, um cara pobre como ele? Mas o que mais os deixou bravos foi que ele havia trabalhado duro para comprar muitas sacolas para Ting e assim conquistá-la. E aquele cara com dívidas ainda tinha garotas bonitas. A vida é injusta. Yan pediu para visitar outras lojas primeiro e o namorado de Ting pediu para ele dar uma olhada. Ting aceitou, pois também estava curioso sobre o porquê daquela garota estar com Joan. O piloto cumprimentou-o, dizendo que ele veio aqui para comprar um presente para sua irmã, ao que o namorado de Ting perguntou por que não existe um mercado melhor para comprar esse tipo de presente do que esse lugar. Enquanto Ting se aproximava de Min, pedindo para ela não ser enganada por Yan, o cara ficou na frente dele, dizendo que a única pessoa que trai aqui é ela. Ah, e o namorado de Ting disse a ele que ela não fala com ele desse jeito, que agora ela era sua ex-namorada. Além disso, eles conheciam bem a situação familiar dela e não achavam certo ele ir e impressionar outras garotas com dinheiro. O cara pensou que eles realmente foram feitos um para o outro. Elas eram nojentas. Mas nesse momento, o sistema de uma vida perfeita foi ativado com uma missão especial, dizendo que uma vida perfeita não deve ser menosprezada pelos outros se gastam com uma pessoa do sexo oposto com afinidade maior que 60, o que faz com que as emoções negativas dos outros aumentem a cada 5 pontos. Sua recompensa dobraria. Isso deu à protagonista mais motivos para fingir um pouco delas. Imediatamente, Joan pegou a mão de Min e ao entrar naquela loja, os trabalhadores não quiseram atendê-la. Yan, desde antes, era uma cliente regular junto com Ting. Ela sempre os fazia andar muito para experimentar as coisas e no final, se não gostasse, ela não comprava nada. Mas a outra garota ameaçou Ting, que escolheu uma bolsa, perguntando ao namorado se ele poderia pagar por ela, e a outra garota foi atendê-los. Uma cuidaria dos clientes estáveis e a outra dos clientes problemáticos, como Yan. Enquanto embrulhava sua bolsa, eles lhe ofereceram alguns itens extras que combinariam perfeitamente, mas eram um pouco caros, como alguns ursinhos de pelúcia com uma saia. O que diabos? Me diga, essas coisas pareciam fofas e jovens para sua irmã, mas a garota que a serviu disse que aquelas duas coisas valiam 50.000 ienes, eram muito caras. Enquanto o namorado de Ting começava a ficar nervoso, pois não queria que ela pegasse o conjunto inteiro, pois seriam 100.000 ienes no final, Ting se aproximou dele, pedindo para ele pagar. Afinal, John estava ali, e ele tinha que mostrar seu poder na frente dele. Mas ele não tinha tanto dinheiro no cartão que tinha, embora, em voz alta, John tenha dito ao funcionário que ela levaria as 2 sacolas. E ela também compraria os acessórios que haviam sido recomendados para a jovem, ou seja, para o funcionário Ting. Ela se perdeu, achando que não teria mais dinheiro, mas enquanto ela estava fazendo as contas, no final teve que pagar 131.000 ienes, exatamente o valor que Yan tinha depois de devolver a comida. Joan deu a ela seu cartão para pagar, e o funcionário ficou sem palavras. Mas Ting também gritou com ela, perguntando onde ela conseguiu tanto dinheiro se sua família estava falida, e seu namorado respondeu que talvez ela tivesse pedido um empréstimo para se exibir, mas Juan, vendo-os de cima, responde que podem pensar o que quiserem, mas se ele pudesse pagar algo assim, por que não? Ele também foi e comprou outra bolsa para Ting, afinal, elas custam apenas um pouco mais de 20.000 ienes, porque um homem não deve apenas ter classe, mas também ser generoso. Afinal, o carro que ele dirige deve custar cerca de 700.000 ienes, isso não deveria machucá-lo. Ting se virou para dizer
que isso era verdade, ele tinha que mostrar seu poder, mas seu namorado achava que ele comprou o carro com um empréstimo e não podia contar isso a Ting. Então ele acabou se fazendo de bobo, mencionando que estavam ligando para ele. Ting simplesmente se virou para olhar para Yan e a garota enquanto saíam. Por sua vez, John observou enquanto seus pontos caíam ainda mais. Ele entregou uma das sacolas para Min, mas ela não quis aceitar por causa do quão caro era. Ao que Joan disse a ela que não era nada, era apenas uma tigela. E comparado ao momento ruim que eles fizeram ele passar com aqueles comentários desagradáveis, era sua maneira de se desculpar. Min acabou aceitando, mas Joan disse para ele levar aqueles presentes também. Min perguntou a ela se aquilo não era para sua irmã, e Joan, querendo parecer legal, respondeu que não sabia se sua irmã iria gostar daquilo, mas pelo menos sabia que Min gostava. Mas por dentro, ela estava pensando que, se ele desse aquilo para sua irmã, ela certamente o repreenderia por gastar dinheiro. Desde o começo, ele estava planejando dá-los para Min, enquanto ela achava que aquilo já era demais. Mas agora, tudo isso a fazia se perguntar se isso não lhe daria a impressão de que ele estava interessado nela, o que ela mal dava. Ela respondeu que não poderia aceitar algo assim, mas Joan pegou suas mãos pedindo para ela não se preocupar. Isso era apenas o começo e eles tinham muito tempo pela frente, então se ela não aceitasse, ela só se sentiria mal e então o sistema deu a ela as missões como concluídas. No final, ela receberia 6 vezes o valor gasto. Agora ela tinha 786 mil ienes. Stonks! Joan pensou que Min agora era sua mina de ouro. Ela tinha que cuidar bem dele e não permitir que a afinidade caísse novamente. Então, ele sugeriu voltar para a escola. E embora ele quisesse dormir com ela, era melhor não forçar as coisas e deixá-las fluir naturalmente. Por outro lado, Min pensou que, ao contrário de Champang, ele não disse a ela para ir para um hotel, embora ela não se importasse, né? Quando Yan subiu para seu dormitório, alguns meninos parabenizaram Champang por sair com a flor de sua classe, ou melhor, a Min, mencionando que o invejavam. Eles até queriam fazer uma festa convidando todos de sua classe. Joan, em silêncio, entrou em seu quarto e seu amigo mencionou que aquele cara bastardo, Champagne, já estava comemorando só por sair com Min para ver um filme. Joan o pegou pelo ombro e respondeu que ele não tinha muitos dias de glória restantes, porque Min não estaria com ele. O outro se perguntou se isso seria verdade, já que provavelmente depois dos filmes, talvez eles tenham feito outra coisa. Joan olhou para seu celular e agora que ele tem dinheiro de sobra, queria visitá-lo. Aqui conhecemos o tio de Joan. Quando o protagonista o cumprimenta, seu pai pede que ele espere um pouco. Os adultos falam, mas a verdade é que o pai de Joan estava pedindo tempo para pagar o empréstimo. O tio de John menciona que dar uma parte a ele é o suficiente, pois ele tem algumas despesas atualmente. A mãe do protagonista grita com ele, dizendo que quando emprestaram dinheiro para abrir seu lava-jato, nunca o pressionaram, mas ele vem pressioná-los repetidamente por 200 mil yuans. Além disso, ele sabia que não tinha despesas urgentes, pois havia pedido para sua esposa. O tio menciona que pagar dívidas é algo natural e ainda bem são família, porque se não fosse assim, ele já teria mostrado o quão agressiva é uma cobrança. A mãe de Johan diz a ele que ele é ingrato, como ele ousa querer usar violência. O pai de John diz a ele para se acalmar e pergunta se ele ainda tem algumas joias de ouro para que ele possa procurá-las e vendê-las, e então eles comprarão mais. Nesse momento, uma janela aparece dizendo que uma vida perfeita não deve ser sobrecarregada com dívidas. Então, a missão agora é pagar a dívida da família ou a sua própria. Na primeira vez que você pagar 200 mil yuans, receberá 1 milhão de yuans para despesas exclusivas com carros. Essa tarefa veio na hora certa, porque mesmo que não tivesse dado certo, ele planejava ajudar sua família a cobrir algumas despesas. Sua mãe, um tanto desanimada, menciona que todas as joias que seu marido lhe deu estavam lá, e ela nunca quis vendê-las por causa do que significavam para ela, mas com isso, ela pagaria uma parte da dívida que eles devem ao tio de John. Ao ouvir isso, ela se lembrou de como, no seu primeiro ano de universidade, ela havia tirado 2 moedas de ouro daquele caçador de tesouros e as vendeu para comprar uma bolsa para Ting.
Então, ele não hesitou mais e saiu da sala mencionando que tinha dinheiro, mas seus pais não acreditaram nele. Além disso, aquele pouco dinheiro que ele certamente tinha é melhor se ele o usar para recarregar os cartões de jantar em sua universidade. Um tanto envergonhado, o Bruto diz a eles que é verdade, pedindo ao seu pai pela transferência que ele tinha acabado de fazer. Ambos ficaram atônitos, perguntaram a Joanne onde ela havia conseguido tanto dinheiro. Ela inventou que, quando lhe deram, ele investiu dinheiro extra em criptomoedas, por recomendação de um amigo, e até recentemente elas subiram muito de valor. Seus pais acreditaram nele e com esse dinheiro pagariam a dívida com seu tio. Agora que sua dívida estava quitada, eles pediram para o tio ir embora e não incomodá-los mais. O tio ficou um pouco nervoso ao ver como sua cunhada o olhava com olhos de desprezo e eles acabaram o expulsando de casa. O tio pensou que ele veio cobrar deles porque tinha medo de que, se passasse mais tempo, eles teriam mais dívidas e não poderiam pagar. Mas de onde tiraram tanto dinheiro tão rápido? Se voltarem a ser a família que eram antes, não conseguirão se dar bem no futuro. Enquanto isso, John estava muito feliz. Ele não só conseguiu ajudar seus pais, mas agora já havia ultrapassado 1 milhão em ativos. No entanto, ele sabia que, para resolver todas as dívidas de sua família, ainda havia muito mais do que isso. Mesmo que ele desse esse 1 milhão para seu pai agora, não seria o suficiente. O melhor é gerar mais dinheiro, mas enquanto isso, ele deixaria 200 mil yuans para eles. Então, primeiro ele perguntou se eles precisavam urgentemente dessa quantia. Sua mãe respondeu que era melhor guardá-la, já que as outras dívidas não eram tão urgentes. No entanto, o pai de Ian pediu para ela esperar, e um tanto envergonhado disse que 50 mil seriam úteis agora, ao que Joanne aceitou com um sorriso, o que a fez rir, pois seu pai havia pedido da mesma forma que fez quando Ian se aproximou dele para pedir dinheiro. Depois disso, Ian foi com a professora, esperando por ela do lado de fora do apartamento dela, pois sabia que ela não tinha aulas à tarde. Então Ian alegremente perguntou se ela estava livre esta noite, porque queria convidá-la para jantar. E como da última vez foi ela quem a convidou, queria retribuir o favor. O que John esperava era que, atrás dela, sua irmã voltasse a aparecer. Ela sempre o interrompia nos momentos em que ele queria se aproximar dela, mas ele sabia que era melhor não mexer com ela. Então Ian acabou se desculpando, mencionando que havia esquecido de fazer algo na escola. Talvez eles deixassem o jantar para outra ocasião. Sua irmã lhe disse novamente, ele diz que sabia que o cara tinha más intenções. A professora menciona que era apenas um jantar e mesmo que ele tivesse outras intenções, ela não aceitaria. Joanne estava nervosa, lembrando como, quando ele costumava dirigir seu carro, ele ligava o ar-condicionado enquanto acariciava Ting. Isso era tão relaxante e ao mesmo tempo o fazia lembrar que ele tem um fundo especial para comprar um carro, e não usá-lo seria desrespeitoso com esse sistema maravilhoso. Então ele acabou enviando uma mensagem para Min, pedindo que ela o acompanhasse para ver alguns carros. O amigo de Min diz a ele que agora pede para ela ir com ele comprar um carro. Eles estavam indo muito rápido, perguntando se ela não acha que vai chegar hoje à noite. Min, um tanto envergonhada, diz para ela não dizer que eles ainda não estão juntos, e sua amiga, com olhos travessos, menciona que ela tem sorte de estar com um cara rico e também que ele é bonito, se ela não se apressar. Joanne certamente fará isso com outras garotas. E agora, na concessionária, um funcionário pergunta em qual modelo eles estavam interessados. Embora esse mesmo funcionário tenha reconhecido Min, perguntando o que ela estava fazendo lá. Min o chamou de Senhor Kim, mas dentro, ela se lembrava de como Kim a seguia no ensino médio. Ela perguntou quem era o cara com quem o piloto estava. Ele respondeu por ela, se apresentando, e estava interessado em ver aquele carro M9. Ele gentilmente respondeu que o carro de exposição estava do outro lado. Se eles quisessem dar uma olhada, poderiam sentar e olhar, mas lá dentro, ela achava que o M9 mais básico custava cerca de 500 mil yuans, e com todas as despesas, seriam 600 mil. Mas, a julgar por suas roupas normais, ele provavelmente não tinha dinheiro, ele estava lá apenas para se exibir para Min. Quando ela se virou e continuou pensando, ele ainda estava tão bonito como sempre. Por uma razão, ela era sua deusa, e agora ele não era o mesmo de antes. Agora ele é um vendedor de elite que tem um cordão de 200 mil yuans.
Certamente agora ele vai prestar atenção nele, então ele se aproximou dela para perguntar a Min se ela estava livre esta noite, porque ele queria convidá-la para jantar, para conversar. Min pediu desculpas a ele, mas tinha outros planos. Enquanto o protetor perguntou se ela poderia organizar um teste de direção, isso a deixou chateada porque ele a interrompeu enquanto ela estava conversando com Min, respondendo que seu chefe levou o carro de teste, mas, em seus anos de experiência, já tinha visto o M9 que estava na entrada, e se ele não pode organizar, deve haver outra pessoa que possa. Então ele saiu para pedir à recepcionista que lhe trouxesse outro vendedor para fazer o test drive. O que ele não esperava era que uma linda garota saísse, até o próprio John ficou nervoso só de vê-la. Ela se apresentou como Chen Na, a consultora de vendas, outra colega. Ele pergunta a Kim por que ele perdeu um cliente assim, mas ele responde que não quer perder tempo com um aluno que certamente não pode pagar por um M9. Seu amigo pergunta o que acontece se ele comprar. Ele não se arrependeria, mas Kim tinha visto muitas pessoas pobres como ele, trazendo uma linda garota só para se exibir. A garota começou a falar sobre as especificações do veículo, o que fez John pensar que a garota era bastante profissional, apesar de ser atraente também, mas na indústria automotiva é comum ver vendedoras que fazem negócios com clientes para cumprir metas. Ela perguntou a ele sobre o orçamento que ele tinha. John apenas respondeu que se houvesse unidades aqui, ele pegaria o carro hoje, o que deixou Chen surpreso, já que na maioria das vezes o comprador faz isso depois de ver o carro várias vezes, mas com apenas um test drive ele já quer comprá-lo, e ainda mais, sem nem saber o preço. Ele não entendeu como quem se recusou a atendê-lo. Chen diz a ele que, atualmente, não há unidades disponíveis na loja, mas há outra filial perto que pode trazer o carro em uma semana. Yan menciona que, se for esse o caso, ela faria o pedido hoje. Chen se perguntou se esse seria o suposto cliente Angel, ou talvez ela tenha outras intenções, pedindo para ele esperar um momento na loja, enquanto ela procura o contrato, e quando ela estava voltando, quem perguntou como estava indo com seu cliente, quando ela respondeu que tinha comprado, todos ficaram surpresos. Porém, quem estava convencido de que, assim que chegasse a hora de pagar, ela daria desculpas e desapareceria, Chen se virou para dizer a eles que esse não seria o caso, já que ela planeja comprar. Ele disse que seu parceiro chamou Ken de estúpido por perder uma grande venda. Chen diz ao broto que, se ele tiver algum problema no futuro, para contatá-lo, perguntando se ele quer que ela o leve para onde eles estão indo, mas Min responde por ele, mencionando que eles pegariam um táxi. Chen pensou que ele se empolgou servindo o cliente e aborreceu sua namorada, mas Min também ficou nervosa. Enquanto isso, John pergunta a ela onde ela quer ir comer, mas ao vê-la daquele jeito, ele pergunta se ela estava com ciúmes ou chateada. Ela menciona que não, mas sua expressão a denunciou. Ela pediu para ele não se preocupar, era apenas um relacionamento entre uma vendedora e um cliente. Ela ficou um pouco envergonhada e respondeu que o tinha visto conversando alegremente com ela, e ele ficava olhando para o número dela no celular. Joan se desculpou, era um hábito que ela sempre teve, ao que Min pediu para ela não fazer da próxima vez. Lá dentro, Min pensou sobre o porquê de sentir ciúmes se ainda não tem um relacionamento com Joan. Talvez seja porque seu estilo de gastar muito dinheiro atrai as mulheres, é por isso que precisava pensar em uma maneira de tranquilizá-lo. John menciona que ela não fará isso, convidando-a para comer e depois para um passeio no shopping, mas no fundo, ela achava que é claro que não seria a última vez. Ela não é tão inocente quanto pensa. Min diz a ele que ontem ela já tinha comprado suas 2 bolsas, achando que não é certo que ele continue gastando dinheiro com ela. O que aconteceria se ele a visse apenas como alguém interessado? John responde que é normal as meninas terem várias bolsas, afinal, são 7 dias na semana. Então, o que é bom que eu tenha alguns, claro, ele fez isso porque se ele gastar com isso, eles dariam a ele um reembolso triplo. Quando Joan perguntou se ele queria uma bebida quente ou fria, fez Min pensar que era uma pergunta para adivinhar seu período indiretamente, e certamente ele já queria fazer isso. No final, ele disse a ela que queria uma bebida fria, e aquela expressão de Min fez o rapaz pensar que já fazia 2 meses desde a última vez que ele fez isso com Tink. Então ele não conseguiu segurar mais. Ele teria que ser mais intenso para ver se ele tinha
tinha alguma oportunidade com ela. E então, 3 horas depois, Joan comprou uma pulseira, uma bolsa e um relógio para Min, que pensou que em apenas 2 dias ela já tinha gasto 140 mil yuans, que é cerca de 20 mil dólares. Mas Yan estava vendo como seus ganhos continuavam a crescer. Agora ela tinha mais de 2 milhões de yuans. Nessa situação, John aproveitou para dizer a Min o que ela pensava sobre a ideia de não voltar para o dormitório naquela noite. Min acabou aceitando e a levou para um hotel luxuoso. Enquanto isso, Min não sabia como responder à sua amiga, que disse que não ia voltar hoje porque estaria com Yan, mas ele não demorou muito para tomar banho e perguntou se ela estava pronta. Nessa situação, Min se sentiu um pouco em dívida por tudo o que Joan tinha lhe dado. Embora estivesse um pouco envergonhada, já que não havia tomado banho ainda, no entanto, John disse a ela que gostava do cheiro dela, e isso não era um problema. Esse bastardo... Então, o que veio? Bem, Joan praticamente a colocou bem. Ela pensou que não era tão assustador quanto sua amiga disse, mas Yan estava muito cansado. Nunca esperava que Min suportaria tanto. Parecia que ele não estava em boa forma. Embora de repente Min tenha proposto fazê-lo novamente, John pediu-lhe para esperar, dizendo: por que não descansar um pouco? Mas ela queria isso de uma vez, e no dia seguinte, John se sentiu renovada, e a primeira coisa que ele fez quando chegou ao seu quarto foi pagar as dívidas que ele tinha por pedir os empréstimos para a bolsa do professor. No início, ele também deu 100 mil yuans para Yuhan, o único amigo que o ajudou em momentos de necessidade. Seu roomie perguntou-lhe por que ele não voltou para o dormitório ontem à noite, e também ele iria ao jantar que Yuhan organizaria hoje. Champang também enviou uma mensagem ao grupo. Ele só queria exibir o carro novo que havia comprado. Agora sua missão para uma vida perfeita era dar a ele 1 milhão de yuans, mas apenas para investi-los. A condição é investir o valor total em uma semana, e toda a renda que ele ganhasse seria dobrada. E isso veio em um momento perfeito para ele, já que ele estava planejando investir algum dinheiro na reforma do bar de seu amigo Yuhan dentro do lounge privado. O povo dragão, com muito dinheiro, perguntou a Yuhan quando Yan chegaria e por que ele ainda andava com ele se sua família estava falida, mas ele respondeu que seria ele quem o convidaria, pedindo para esperar por ele até que ele chegasse. Este aqui é Yao, que está sempre apalpando essa garota e nunca quer nada com ela, e este de terno é seu primo, que também convidou sua namorada. A razão pela qual Yao fez essa expressão é porque ele estava com ciúmes de ter a sorte de ter uma namorada tão bonita, mas como ele ainda não se casou com ela, talvez ele tenha uma chance e possa tirá-la dela. Joan chegou se desculpando pelo atraso, mencionando que o motorista foi para um lugar onde havia muito trânsito. Ele pensou que era natural para ele ficar preso no trânsito quando vinha de táxi, zombando sarcasticamente dele por ter um motorista em seu próprio carro. Embora Chen também tenha chegado atrás dele e também se desculpado pelo atraso. O namorado de Chen menciona que ela era sua namorada, e se alguém precisasse comprar um carro, eles poderiam contatá-la lá dentro. Ele pensou que talvez não conseguisse superar isso com dinheiro, mas sua namorada é definitivamente a mais bonita. Chen reconheceu Yuan, mas como ele não a cumprimentou, ele também agiu como se fosse a primeira vez que se viam, então ele apenas caminhou em direção ao namorado. 40 minutos depois, Yuan, um pouco bêbado, mencionou que estava pensando em melhorar o bar que estava montando, perguntando se alguém aqui estaria interessado em investir nele e fazer o negócio crescer juntos. Ele estava pedindo um investimento de cerca de 700 mil yuans, embora tenha ficado bastante nervoso depois de dizer isso. Depois de ouvir, Yao pensou que a família de Yuhan recebeu centenas de milhões, então por que ele precisa que outros invistam? É certamente porque seus investimentos anteriores falharam e seu pai não lhe dava mais dinheiro. Os outros nem podiam participar porque teriam que rezar para investir aquela quantia. Eles vinham comer e não falar sobre investimentos. Tal silêncio fez Johan pensar que eles sempre se aproveitavam dele para comer e beber, já que ele sempre paga a conta, ou quando precisam de dinheiro, eles sempre vão até ele. Eles conseguem entender por causa de suas dificuldades, mas os outros nem conseguem responder. Então ele perguntou por que estavam em silêncio, pelo menos digam alguma coisa. Yao respondeu que seria melhor para eles contribuírem com alguns milhares, para que pelo menos ele possa abrir seu lugar, e então, quando ele ganhar dinheiro, ele possa devolvê-lo a eles.
deles. Todos começaram a aceitar essa ideia, embora alguns soubessem que o restaurante que Yuhan abriu antes tinha sido um desastre. Todos aqui dependiam de suas famílias e ninguém poderia contribuir com tal quantia de dinheiro. Isso só tornava o ambiente desconfortável. Yuhan estava um pouco decepcionado. O que ele queria era fazer negócios, não pedir emprestado e se endividar. Se for esse o caso, então eu deixaria o assunto aqui. Yao disse para ele não se sentir mal. Você tem que continuar bebendo e se divertindo em momentos como esse. Enquanto isso, Yan esperava isso, porque quando sua família faliu, nenhum deles fez nada. Como ele pode colocar sua esperança em parasitas? Então eles só gastam graças à sua família. Então, antes de Yuhan ir embora, o babaca diz a ele que ele poderia investir aqueles 700 mil, deixando todos surpresos. Yao grita com ele para não brincar sobre isso. Todos aqui sabem bem sua situação, então ele não tinha motivos para se gabar. Yuhan não está com humor para suas bobagens. O namorado de Chen menciona que lhe daria alguns conselhos. Como ele é mais velho que ele e tem mais experiência, não é apenas uma questão de medir sua força, mas simplesmente não falar assim sem motivo. Yao diz a ele que ele está certo, se ele quiser pode pagar o táxi de ida e volta para o aeroporto. Por outro lado, Chen pensou, por que eles zombam de Yuan se ontem mesmo ele comprou um carro por 600 mil yuans? É normal que alguém com esse poder de compra invista, e mesmo que ele queira ajudar, ele se perguntou se não seria problemático tentar defendê-lo. Yuan simplesmente ignorou todos aqueles comentários dizendo a Yuhan para verificar sua conta e que havia feito o depósito daqueles 700 mil ienes. Yao não conseguia acreditar, mas quando ele mostrou o celular, ele viu muitos choques. Realmente, se ele colocasse aqueles 700 mil, Shen percebeu como a situação antes havia mudado completamente. Yao de repente mencionou que tinha que ir embora. O namorado de Chen pergunta por que ele está indo embora de repente, ao que ele diz para ele ir embora dali também. Joan pensou, se Yan tivesse tanto dinheiro, por que ele pediria um Didi? Parece que ele só queria se exibir e roubar a atenção de todos. Um por um, eles começaram a sair da festa, depois de saber que Jan perguntou por que estavam saindo de repente, e Chen também menciona que irão embora quando ela sair com o namorado. Ela menciona que ontem Yan pagou o M9 em dinheiro. Isso ela pergunta se isso é verdade, ao que Chen responde por que ele mentiria para ele se ele ainda tem seu contrato de compra em seu telefone. Isso o deixou bravo. Se ele soubesse disso desde o início, ele deveria ter contado a ele imediatamente e não ter agido bem da próxima vez, mas Chen pergunta a ele o que fazer da próxima vez. Hoje ele percebeu que tipo de pessoa ele é, pedindo para ele não contatá-la novamente. O amigo do protagonista menciona que, se ele soubesse que ele ficou rico novamente, ele não teria organizado esta reunião. O protagonista responde que ele já sabe que aqueles caras não são confiáveis. Eles podem ser uma boa companhia para se divertir, mas você não pode contar com eles. Ele também pediu para ele falar com ele sobre sua ideia para o bar, já que ele também queria participar da reunião, planejando, e nesses 30 minutos, Juan discutiu o estilo de decoração e como iria realizar o desenvolvimento do bar, fazendo Yuhan se sentir um bebê ao lado dele em termos de negócios. Depois disso, Chen escreveu uma mensagem para o baile, dizendo que seu carro chegaria em breve na loja, mas ele respondeu que não havia pressa, perguntando se ele estava livre amanhã, pois queria perguntar a ele sobre algumas coisas específicas sobre o carro pessoalmente. Isso ele fez porque, como só tinha um, sua árvore de dinheiro precisava se expandir para aproveitar o sistema ao máximo. Além disso, Chen era linda, e seu corpo era incrível, gastar com ela não era nada desperdício. No dia seguinte, Chen estava calmamente esperando com um copo de água. Ela havia chegado cedo e ele se perguntou se um cara do trabalho dele também passaria, pensando em flertar com ela, agora que teve a chance. Esse era o gerente Zeng, que pediu para aqueles que o acompanhavam procurarem outro lugar para comer, pois ele estaria ocupado. Quando eles saíram, começaram a conversar se Chen aceitaria o Sr. Zeng, mas que garota viria sozinha para comer em um lugar como aquele? Então, o ex-namorado de Shen passou ouvindo a conversa. O Sr. Zeng perguntou se ela não se importaria de se juntar a ele, mas ela respondeu que tinha um encontro com um amigo, ao que ele pensou que ela ainda estava dificultando para ele. Ela respondeu que ele ainda era seu superior e, portanto, ela não deixaria seu amigo, e eles comeram juntos. Chen, com um tom irritado, pediu para ele manter distância, afinal, ela até tem uma família e não deveria fazer isso. O Sr. Zeng se aproximou dela e disse: se o problema for de família, eu poderia resolver com um divórcio. Enquanto o ex-namorado dela não conseguia imaginar que Chen o rejeitaria só para sair com outro homem, ele procurou
por ela em todos os lugares e quando finalmente a encontrou, se perguntou como perdeu para aquele porco. Com lágrimas de indignação, ele gritou com eles, perguntando por que estavam tendo um caso. Chen perguntou o que ele estava fazendo e, sem pensar duas vezes, ele culpou o Sr. Zeng. Obviamente, ele não o deixou e eles começaram a brigar na frente de todos. Enquanto isso, o piloto tinha acabado de chegar e se encontrou naquela situação, mas pelo menos o que estava no chão era aquele homem gordo e não ele. Joan segurou a mão de Chen, pedindo para ela ignorá-los e sair dali. Primeiro, no carro de Chen, ela contou que só ficou com o ex-namorado por 2 semanas, mas depois daquela cena, ela percebeu o tipo de pessoa que ele era. Mas o que mais a preocupava era que seu chefe, o Sr. Zeng, foi espancado sem motivo e ele vai acreditar que foi culpa dela. Agora ela não sabe como vão tratá-la. O piloto disse que, se ela tem um chefe assim, ele não merece que ela trabalhe para ele. Por que não mudar de emprego? Ela respondeu que não é tão fácil assim encontrar um emprego. Se ela mudar de loja, teria que começar do zero e todos os clientes que ela acumulou ao longo dos anos não estariam mais lá. Se dependesse dela, ela queria abrir um café e assim por diante. Se estivesse de bom humor, abriria por longas horas e se não, simplesmente fecharia cedo, mas um café custaria cerca de 300 mil yuan e ela não sabia quanto tempo levaria para salvá-lo. Johan disse a ela para não se preocupar, pois certamente alguém estaria disposto a investir nela. Pensando que agora só lhe restavam 300 milhões de investimento, Chen respondeu que então trabalharia para aquela pessoa sem hesitar, enquanto aproximava a mão da perna de Yan, que também lhe pediu para se demitir amanhã. Assim, ela abriria sua cafeteria, pois a partir de agora, trabalharia para ele. Os pontos de afinidade começaram a subir, e com aquela expressão, eu soube que uma nova árvore do dinheiro havia nascido. E bom, esse é o fim do vídeo. Me diga o que achou dessa história, vejo que você gosta. Claro que trarei a outra parte. O mangá atualmente tem 10 ou 11 capítulos, e eu só resumi os 6 primeiros. A propósito, chama-se Eles me ofereceram sua lealdade depois que obtive muito dinheiro.